relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Essa é uma das situações mais delicadas que existem, porque às vezes a gente tem aquelas pessoas que a gente olha, fica com aquele mal-estar por estar diante daquela pessoa, e muitas das vezes é aquela pessoa que vai ser um grande amigo, que vai caminhar muito bem ao nosso lado. E às vezes a gente olha para uma pessoa com grande empatia, a gente tem que gostar da pessoa, não é aquele gostar de querer abraçar, beijar, mas gostar de ter a pessoa como amigo, e a pessoa está com os 2 garfinhos, com aqueles 3 dentinhos assim, pronto por trás para te garfar pelas costas. Logicamente que tem uma série de fatores, e a doutrina espírita nos permite entender. Vamos ver o que Kardec tem a dizer, e os espíritos também, o que nos tem a dizer sobre este tema? Questão 291. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam seus espíritos recíprocas afeições particulares? Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material. Porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, entre nós encarnados tem o corpo. Entre os espíritos vai predominar os bons sentimentos. Sendo assim, nós podemos entender que entre nós encarnados pode existir, e normalmente existe, a interferência de certos espíritos que não querem a nossa boa relação. Por exemplo, se nós vamos ser bons amigos, e sendo amigos nós vamos fazer uma grande obra, aqueles espíritos covardes vão tentar interferir em um ou em outro para que aconteça alguma coisa que quebre essa relação de amizade. Ou que tentar botar na cabeça de um para tomar uma atitude X que não vai ser aceitável eticamente ou moralmente, ou simplesmente tentar induzir a uma antipatia, que nós já explicamos aqui em momentos anteriores. Então nós temos que prestar muita atenção como nós lidamos com as antipatias e com as simpatias. E uma coisa importante, gente. Viu que a situação não está ficando legal? Pare e faz uma oração. Porque a oração demonstra que nós estamos buscando sintonizar com os bons espíritos, buscando sintonizar com as forças do bem, e as forças do bem virão nos fortalecer, nos dar a base para a nossa caminhada evolutiva, nos dá a base para entendermos e discernirmos em cada situação. Então, a simpatia e antipatia, os laços entre os espíritos são muito mais fortes que os laços entre os humanos, porque entre os espíritos não tem a matéria. Mas muitas das vezes, os espíritos prevendo, de acordo com a nossa ficha do passado, falam assim, olha, é bom que eles se distanciem. Então deixa que alguns inimigos entrem para fazer um jogo para que a gente se afaste prudentemente antes de se afastar por outros fatores, por outros acontecimentos. Então, o discernimento é fundamental. E, acima de tudo, procurar praticar o Evangelho, não guardar mágoa, não guardar raiva, não guardar ódio, porque todos nós precisamos aprender a vivenciar o bem em toda a sua extensão. Questão 292. Alimentam ódio entre si os espíritos? Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões, dentro do que nós comentamos anteriormente. Aí é a questão nossa da sintonia, procurarmos melhorar a nossa sintonia espiritual, lendo uma página do Evangelho por dia. Se todo dia você lê um tópico, pelo menos um tópicozinho do Evangelho, às vezes abrindo um acaso, o bom é ser sequencialmente, que aí você sabe até onde você foi. Tem lições que são maiores, tem lições que são menores, mas leia um tópico, uma página. Você não vai gastar mais do que 5 minutos. E com isso, você vai se fortalecer para durante o dia, evitar sintonizar com espíritos maus. Nós precisamos desempenhar bem a nossa função, desempenhar bem o nosso trabalho, para realizarmos todo o bem possível. O trabalho nosso é com muita vigilância, com muita cautela e, logicamente, lutando para praticar o Evangelho. Ninguém vai ficar perfeito de um dia para o outro. Ninguém vai virar um santo de um dia para o outro. Mas todos nós podemos alcançar grandes etapas evolutivas com pequenos esforços diários. Está também no Evangelho
Está também no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Questão 293. Conservarão o ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que forem inimigos na Terra? Não. Compreenderão que era estúpido o ódio em que se votavam e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Se foi unicamente o interesse material que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Isso são aqueles espíritos que já têm maturidade. Porque às vezes nós nos deparamos na reunião mediúnica com espíritos que estão há séculos se perseguindo mutuamente. Certa vez a gente foi fazer uma visita para uma família que tem 3 crianças com paralisia cerebral. Crianças, no modo de dizer, que já são adultos, têm mais de 50 anos. Um deles tem bastante mecanismo de expressão e os outros 2, muito pouco. A família não é espírita. E nós pedimos se podíamos fazer uma leitura, eles não concordaram muito. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura, se você gostar a gente comenta, se você não gostar, a gente não comenta. Aí eles concordaram, o que tem se comunica por algum gesto, concordou, nós fizemos a leitura e ele gostou muito da leitura. Ficou interessado, fez gesto que queria que a gente fizesse comentário, a gente fez. E todas as vezes que a gente o visita, ele quer que faça a leitura, ele espera que a gente faça a leitura. Mas o interessante é que, após isso, nós fomos para a mediúnica e um espírito se comunicou. E disse que já tinha mais de 3 encarnações, que eles trocavam. Um grupo obsediava o que estava reencarnado. Aí aquele grupo reencarnado morria, esperava que o outro grupo que estava desencarnado reencarnasse e obsediavam eles. E ficavam trocando. Essa era a 3ª reencarnação daqueles 3 sendo obsediados. E na próxima seriam eles. E a gente foi, logicamente, o esclarecedor foi conversando com eles, foi mostrando para ele outros ângulos da visão, mostrando pelo ângulo do Evangelho de Jesus. Eles gostavam muito do Velho Testamento, trazer para o Novo Testamento, o amai uns aos outros como eu vos amei, mostrando as consequências e a necessidade do perdão. Mas o espírito, já com a consciência culpada, ele falou assim, mas quem vai me cobrar de mim? Compete a Deus. A partir daquele diálogo, muita coisa modificou. Mas a gente vai vendo que com isso, que naqueles pequenos problemas que nós não perdoamos, fica o ranço, a mágoa e às vezes o ódio, e com consequências graves lá na frente. E alguns, às vezes, se ligam a uma família por extrema paixão. E naquela extrema paixão, cria-se um conjunto de situações, um conjunto de problemas complicados de se resolver. Então, todos nós temos que procurar entender, todos nós temos que procurar compreender que a nossa forma de agir, a nossa forma de interagir é que vai definir a nossa caminhada evolutiva, é que vai definir como nós vamos estar lá na frente. À medida que a gente se esforça para praticar o Evangelho, a gente não consegue praticar 100%, mas à medida que a gente se esforça, significa que ao chegarmos ao plano espiritual, nós estamos mais bem preparados para entendermos aqui os pequenos problemas e aprendermos a perdoar. Um outro caso interessante, que serve para ilustrar aqui, é um casal, casaram-se, tiveram 4 filhos, brigaram muito nesse período, separaram-se e nunca mais se falaram. Passado mais de 40 anos, bem mais de 30 anos, o marido desencarna. Alguns anos depois, a esposa desencarna. Mais ou menos uns 8, 10 anos depois, a esposa desencarna. E uma coisa interessante, sempre que eu os vejo, ela está de mãos dadas com ele. E ele fala assim para mim, Gelson, ela é minha sustentação. Aí eu olhei assim, falei para ela, mas fulana, eu não entendi. Ela falou assim, ele é minha alma querida. Nós aqui passamos pelo acerto de contas do passado, passamos por uma aprovação, não fomos felizes na nossa aprovação,
mas não deixamos de nos amar. Apenas ainda não conseguimos perdoar plenamente nesta encarnação. Mas ao chegar aqui, nós passamos pelas nossas experiências. Aí eu fico olhando assim e falo assim, olha que coisa interessante. A grandeza dessas almas, ao chegarem no plano espiritual, entenderem que eles passaram por uma expiação, uma provação que se tornou expiação depois para os dois. Falharam, mas eles não deixaram de se amar. Certamente a próxima encarnação vai ser bem mais tranquila, bem mais equilibrada. Isso que é importante nós entendermos. Somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós somos fadados, destinados a nos amar uns aos outros. Porque Deus nos ama a todos. E nós precisamos de aprender a amar. Precisamos de aprender a perdoar. E certamente que a gente coloca esses exemplos é para que as pessoas reflitam. Vale a pena ficar guardando mágoa, guardando ressentimento? Não vale. Porque ao chegar no plano espiritual, se eles falassem assim, não quero nem olhar para a cara um do outro, talvez dissessem para eles assim, voltem e reencarnem agora de qualquer maneira. Mas como eles aprenderam e entenderam que eles passaram por uma expiação, que agora eles estão com outras disposições para encarar a próxima etapa provacional, eles podem conviver juntos, trabalham juntos para se fortalecerem para os próximos empreendimentos. Isso que a doutrina espírita deixa bem claro para a gente isso. Eles eram espíritas? Não. Mas familiares deles, vários familiares deles eram, ou são. E isso faz uma grande diferença para o espírito também. Sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se malquerer. E às vezes tem grupos dentro de escola que brigam. Quando eles têm maturidade, quando chegam à idade adulta com maturidade, muitas das vezes esquecem isso ali, até morrem de rir daquelas situações que eles passaram. Mas outros carregam a mágoa ad eterno, até que as dores das provações retificadoras os coloquem no caminho da redenção. Então, vamos trabalhar nossos sentimentos? Vamos procurar fazer algumas reflexões para a gente limpar nosso coração das mágoas, do ressentimento, do ódio? Vamos fazer esse esforço? É difícil? Não é tão simples, não é tão complicado, mas também nós temos terapias que ajudam a gente a melhorar. O Evangelho, os florais, tem sempre aquilo que trabalha nossas emoções para que nós tenhamos menos reações frente a situações que não saíram do jeito que nós queríamos, mas foram necessárias ao processo de aprendizado. E tem uma frase de um amigo espiritual que ele disse assim, cada um passa pelas situações, pelas experiências para tomar consciência. Então, tudo que nós passamos aqui é para nós tomarmos consciência de alguma coisa. Se entendermos isso, seremos felizes. Questão 294. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Por isso, nós temos que entender que nós temos que trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar nossas emoções para não guardarmos mágoas, não guardarmos ressentimentos, procurarmos viver de forma saudável, construtiva. E falhas todos nós cometemos. Somos seres humanos, sofremos as interferências de companheiros do passado, às vezes espíritos que ainda são maus, ainda estão presos na vingança, sentimento de vingança, de rancor. Ao trabalharmos esses sentimentos, começaremos então a nos melhorar, a nos aperfeiçoar, para sermos pessoas melhores. Por isso, é importante procurarmos esquecer aquilo que de mal aconteceu entre nós. Questão 295. Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até, não raro, em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo.
castigo seria uma palavra muito forte para o nosso entendimento psicológico de hoje. Então seria uma forma de educação. Até que a gente eduque os nossos sentimentos, acontecem situações, acontecem as mais variadas ações em torno de nós, para que tomemos consciência e passemos a agir de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais sensata. Todos nós temos que prestar atenção em como estamos agindo, em como estamos lidando com as situações para sermos melhores, para estarmos em condições melhores. Por isso, é importante saber pedir perdão, é importante saber fazer oração por aqueles que nos ofenderam, que nós os ofendemos. À medida que todos nós vamos trabalhando esse conceito, vamos nos aperfeiçoando e vamos nos melhorando. Questão 296. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. A afeição entre os espíritos, a afeição de paz, de harmonia, de amor, não vai se alterar. E se acontecer que há 2000 anos eu prejudiquei alguém? Aí, depois de 500 anos, nós nos tornamos amigos, fomos caminhando, e um dia no mundo espiritual nós lembramos que há 2000 anos atrás nós nos prejudicamos um ao outro. Se nós tivermos realmente aprendido o Evangelho e evoluído realmente, vamos rir. Olha o que você fez. Aí você vai lembrar como que você pagou aquela conta em outras situações com outros espíritos reencarnados junto com você. Aí o outro vai ver como que ele conquistou por ter sido trapaceado naquele momento e vocês vão rir. Agora, se vocês não evoluíram, simplesmente passou 2000 anos reencarnando, desencarnando, sem tomar consciência, aí vão ficar com ressentimento, vão fazer beicinho. Certa vez eu vi uma entrevista de uma personalidade muito famosa, em que a mãe dele, já tendo 4 filhos, ficou grávida dele, tentou fazer tudo para abortar, mas nenhum médico quis abortar. E aí, ele nasceu. Se tornou uma pessoa muito bonita, muito inteligente e muito talentosa. E, por conseguinte, também muito famosa. Quando a mãe dele contou isso para ele, ele falou assim, tá vendo, mãe? Tentaste me abortar e hoje sustento toda a família. Então, isso demonstra a superioridade do espírito. Porque se ele fosse um espírito apegado aos detalhes materiais, ele fala assim, mamãe tentou me abortar, eu vou ficar com raiva dela. Mas não, ele teve maturidade de encarar aquela situação, entendeu que as coisas aconteceram pela dificuldade que a família vivia, ou nem pensou nisso, falou assim, ainda bem que eu estou vivo aqui e estou ajudando vocês. Então, nós temos que prestar atenção para que ângulo de visada que nós temos para aquele foco. Imagine que você chega naquelas barraquinhas, que tem lá um brindezinho, uma flechinha. Se você acertar, você ganha um brinde. Se você está olhando para lá e quer acertar aqui, você vai errar. Então nós temos que olhar de frente para o problema e olhar que a transformação moral depende de nós. À medida que nós nos transformamos moralmente, vamos nos desligar daquela situação que nos prejudica ou que nos prejudicou. Até porque, aqui reencarnado, nós somos suscetíveis a muitas coisas. Hoje em dia existem tantas intoxicações que uma pessoa pode ficar momentaneamente alterada e tomar atitudes que não era para tomar. Aí você vai ficar inimigo ao invés da vida de um espírito que era para ser seu amigo. Na hora que você tem um entendimento, ele fez isso, que ele estava sob a influência de um determinado agrotóxico ou de uma determinada substância que deixou ele muito alterado, fora do normal dele. Então nós temos que ter cuidado. Vamos ter cuidado conosco mesmo, com os nossos sentimentos. Guardar mágoa é o mesmo que guardar lixo, que entulhar-se daquilo que não vale a pena. Opa. Questão 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que 2 seres se consagraram na Terra? Sem dúvida. Desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa.
As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. E aí, a questão que nós temos que ter cuidado. Como já falamos antes, essa questão do amor próprio, se a gente começa a ter afeição no outro por certos interesses materiais, essas afeições materiais não vão perdurar no mundo dos espíritos, mas certas paixões materiais vão perdurar no mundo dos espíritos. Então nós temos que ter muita prudência, muito cuidado para agirmos com segurança com os nossos sentimentos, para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas que queiram trabalhar para o bem, que queiram edificar o bem. Todos nós estamos aqui na Terra para este aprendizado. Aprendermos a nos amar, aprender a nos respeitar, para crescermos todos para Deus, para nos aperfeiçoarmos. Então a verdadeira simpatia não vai se modificar. Mas determinados sentimentos estranhos que aparecem no nosso caminho vai complicar a nossa existência, sim. Então, nós temos que nos policiar, nos vigiar, saber relevar e saber também ter prudência. Questão 298. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a metade, a que fatalmente um dia reunirá? Essa é a questão mais delicada, né? Mas os espíritos já começam logo respondendo de uma forma enfática. Não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. E às vezes eu fico pensando assim, é tão simples a gente conviver? Mas é tão complicado lidar com as imperfeições alheias, porque a gente ainda não lida bem com as nossas imperfeições. E aí, o Evangelho tem que estar sempre sendo colocado em prática, o Evangelho tem que estar sempre sendo meditado para que nossas ações não sejam perdidas. Se um cônjuge chega para o outro e fala assim, você está ficando gordinho, você está engordando, você vai estar com sobrepeso. O outro, mas você não tem uma coisa melhor para falar para mim? É um alerta. Vamos ter cuidado com a alimentação. E aí os dois têm que cuidar um do outro. Um tem que olhar para o outro e falar assim, olha, você tem que ter cuidado porque está engordando. Não é saudável engordar. Então todos têm que estar unidos no objetivo. A gente fala de engordar porque é aquilo que dá mais melindres nas pessoas. E nós temos que vigiar. Nós temos que nos policiar. Um ajudar o outro. E aí não é ser chato, não é ser inconsequente, porque se o outro começar com sobrepeso aí de acordo com o tamanho da pessoa, vamos botar porcentagem, 30% acima do peso normal, você dificilmente vai perder. E isso vai te trazer complicações para a saúde. Então, cuidar um do outro não é ser chato, é preocupar-se, é procurar ajudar um ao outro. E isso é um trabalho que nós devemos fazer. Todos juntos e unidos para termos condições de desfrutarmos de um mundo melhor, de uma condição de vida melhor. Questão 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. O Jung fala da nossa ânima, aquilo que o homem busca, que é a sua mulher interna. E a mulher busca seu ânimo, aquele homem interno que ele tem, que ela tem. Ou seja, todos nós criamos ideologicamente a ideia de uma mulher perfeita ou de um homem perfeito. Não vai existir. Vai existir pessoas que são compatíveis ou não com o nosso projeto de vida. E é isso que nós devemos procurar, então, encontrar pessoas que tenham compatibilidade com o nosso projeto de vida e procurarmos nos adequar a esse projeto de vida. Não adianta um casal querer viver junto, a mulher sonhando com o marido que ganha 200 milhões por mês, e se ele ganha R$200 por semana, vai ser uma felicidade total. Então vamos saber viver com o que nós temos,
e, logicamente, lutar juntos por um mundo melhor amanhã. Ficar botando culpa nenhum no outro não vai chegar a lugar nenhum. Ter aspirações, devemos ter. E para conseguirmos o objeto da nossa aspiração, tem que ter planejamento, tem que ter ação, tem que ter organização para que a gente chegue lá na frente. Então, são um conjunto de fatores que vai nos levar a trabalharmos intimamente para nos melhorarmos. E se, logicamente, não tivermos condições de melhorar materialmente, pelo menos melhoremos-nos emocionalmente para sabermos viver bem uns com os outros. Questão 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Mas nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza, como dantes com os que ficaram abaixo. É muito estranha essa questão de simpatia. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, nós vamos chegar nela, que ele fala que tem um magnetismo assim, especial que nos liga. E eu fico olhando, já citei isso em outros estudos, tem uma amiga que ela tem 23 cachorros. E esses cachorros, ela separa eles em grupos de 5, de 8, e se eles olharem para um do outro grupo, eles atacam. E pode fazer o que for para treiná-los, ficar junto, que eles não aceitam aquele outro ali. E às vezes dentro daquele grupo de 5 tem um que eles toleram, mas não querem ele por perto. A gente não vai falar como que a gente vai explicar que um cachorro não gosta do outro por karma. Não tem como. Tem uma vibração, vamos chamar de vibração, um detalhe assim, nas energias mentais que não se comparam, que não se batem, não se encaixam. Se entre os animais tem isso, entre nós seres humanos as coisas vão ser muito mais complicadas. Então nós seres humanos temos inteligência, temos raciocínio, temos que procurar nos evangelizar para não sentirmos essas animosidades uns com os outros. Senão, se um espírito acha-se superior, cria-se um sentimento de animosidade com o outro, porque ele está se elevando espiritualmente, ele não está se purificando tão bem. Porque se ele chegar aqui e nascer rico, o outro for pobre, ele também não vai querer saber daquela pessoa. Então, é um trabalho de treinamento que nós temos que fazer dos nossos sentimentos para conseguirmos nos tolerar, para conseguirmos viver bem. Isso existe também entre as aves. Tem algumas que se adoram, ficam ali uma perto da outra, e tem outros que não se toleram por perto. Então, é uma coisa assim que nós temos que pensar muito sobre esses pequenos detalhes. Questão 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Preste atenção nos seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Então nós somos seres individuais. Agora, tem pessoas que gostam de conviver bem com o outro, sentem bem em conviver com o outro. Aí você vai perguntar assim, tá, João gosta de Maria, mas Maria gosta de José, e José gosta de Joana. São as nossas micoses mentais, né? A coceira mental que as pessoas têm, vamos dizer assim, porque essas paixões estranhas são marcas profundas da nossa alma. Muitas das vezes devido a relacionamentos frustrados ou relacionamentos muito apaixonados no passado, e começamos a criar essa interdependência e nesta encarnação temos compromisso com outra pessoa. E o outro tem que passar pela aprovação da rejeição ou do distanciamento. Por isso nós temos que ficar muito atento. Hahnemann chamava essas paixões de pissora recolhida. Então, essa pissora latente que nós temos conosco traz para nós certas paixões perigosas que atrapalham a nossa encarnação. E a pissora nada mais é que um conjunto de traumas profundamente enraizados e que nós não queremos trabalhá-los. Mexeu neles, as pessoas se inflamam, literalmente. Então, nós temos que procurar trabalhar os nossos sentimentos, nossas emoções, para sermos melhores, para estarmos melhores
e para contribuirmos com um mundo melhor. Questão 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Na igualdade dos graus de elevação. E lá no início, espíritos inferiores, maus, podem interferir nos relacionamentos. Certa vez estávamos observando um casal que vivia em paz, com muita serenidade um com o outro. Aí, questionamos os espíritos, por que eles vivem nessa paz tão grande? Exatamente porque eles não fazem nada para ninguém. Se eles fizessem, eles arrumariam alguns inimigos. Então nós temos que prestar atenção que existem muitas interferências na nossa vida aqui na Terra. Existem muitas ações que nós tomamos que atraem gratuitamente a antipatia de espíritos que não quer que faça bem para as pessoas. Tem pessoas que, se você falar assim, eu tenho que montar uma cesta básica para uma família que está passando fome, eles olham e falam assim, o que você tem com isso? Por que eles não estão trabalhando? E por mais que você tente arrumar argumentos e mostrar a importância da caridade, a importância de fazer o bem, não tem nada com isso. Esse é o problema deles. E não querem fazer o bem. E começam a ficar incomodados de você estar fazendo o bem, de você estar fazendo a caridade. Isso é uma pessoa que guarda muita mágoa, ela passou por muitas situações ao longo da vida, algumas situações bastante vexatórias, e ela não perdoou. Então, quanto mais mágoa as pessoas guardam, menos ela tem predisposição de ajudar o outro. E o interessante, às vezes essas pessoas que ficam com esse ranço todo de mágoa, ao tomarem a homeopatia que trata suas mágoas, elas se tornam pessoas totalmente diferentes em termos de solidariedade. Nós convivemos com uma pessoa que ele sempre falava assim, questionava, achava ruim, e um dia ele estava com muita herpes, e nós falamos para ele, toma uma dose de nato muriático. E por coincidente, a gente estava tomando aquele remédio, demos uma dose para ele. O herpes dele sumiu totalmente, porque ele guardava muita mágoa. A partir dali, uns meses depois, ele conversou com o padre da igreja que ele frequentava e passou a montar a cesta básica para distribuir para a sociedade, para a comunidade carente que ele conhecia, que ele ficou conhecendo. Então, gente, muitas das vezes, a gente fala de homeopatia aqui porque na Revista Espírita de 1865, né, tem lá uma questão que pergunta para o Dr. Moore, agora que estás desencarnado, o que acha da homeopatia? E ele diz, a homeopatia é uma das teorias dos fluidos latentes que ajudarão a humanidade a evoluir mais rápido. Certo? Então nós devemos procurar entender isso, procurar compreender, porque nós temos que trabalhar-nos psicologicamente, emocionalmente, mas também temos que trabalhar nossas mazelas internas, porque muitas das vezes elas nos complicam a existência. Questão 303. Podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não são? Todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se a área em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. E aí nós temos que prestar atenção em cada um de nós, temos nossas atitudes a tomar, cada um de nós temos a forma de interagir, de agir e de refletir sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso lado. Fiquemos atentos. Como é que estamos trabalhando intimamente a nossa vida, o nosso dia a dia, para buscarmos sermos melhores, para buscarmos ser pessoas mais dignas de estarmos procurando crescer para Deus, procurando nos aperfeiçoar perante a Deus. O trabalho íntimo de cada um de nós é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Por isso, temos que estar sempre atentos como nós estamos lidando. Aí a pessoa fala assim, eu já estou no estágio superior, porque ninguém me suporta. Pode ser o contrário, né? Você está tão inferior que ninguém te suporta. Então vamos ter cuidado na hora de fazer o nosso julgamento e vamos procurar conviver bem, porque os espíritos bons,
eles procuram amenizar as situações. Eles são pacificadores. Diante das situações adversas, eles gerenciam os fatos para que todos procurem viver bem. Nós temos o exemplo de uma amiga nossa que ela era muito ativa dentro da empresa que ela trabalhava, era uma reacionária, tudo ela brigava, ela lutava por coisas justas, por melhoria das condições de trabalho, por melhoria do salário, tudo dentro de uma planilha de estudo muito bem elaborada. Ela não era uma coisa assim, uma revoltada sem causa, ela tinha suas revoltas com causa, mas para a direção da empresa não era nada legal. Uma série de circunstâncias aconteceu ali na vida. Eu a encontrei depois de 8 anos que a gente não se via, que a gente já tinha saído da faculdade, e convidei ela para frequentar a casa espírita que eu frequentava. Eu falei, vai umas 3 reuniões para você ver como que é, talvez vai te esclarecer esse momento que você está vivenciando. Ela foi a primeira, foi a segunda, e entre a segunda e a terceira vez, mas ela, quando ela estava frequentando, ela se focava na mensagem que estava sendo passada, na transformação que nós temos que fazer. Ela prestava atenção nisso. E teve uma greve na empresa, porque tinha tido um acidente, por más condições de trabalho, a pessoa veio a falecer e iria acontecer mais acidentes. E estava todo mundo inflamado lá naquela assembleia. Ela subiu ao palco, pegou o microfone, aí o chefe dela falou assim, hoje é a gota d'água. Aí ela falou assim, meus irmãos, o momento é muito grave que nós estamos passando. Já falamos tudo que tínhamos que falar. Aguardemos agora que a direção tome as medidas necessárias e cabíveis que são para nossa segurança, inclusive deles. Porque um acidente aqui implica a participação direta ou indireta de todos. Então nós vamos fazer agora uma oração pela alma do nosso irmão que morreu e para que a direção tenha sensatez nas atitudes a tomar. Ficou todo mundo assustado, com aquele olho paralisado assim em cima dela no palanque. Fizeram um Pai Nosso. Saíram todo mundo calmos. O chefe dela chamou, foi conversar com ela, falou assim, por acaso você está sendo espírita? Ela falou, mas por que essa pergunta diretamente espírita? Você sabe que eu sempre seguia Jesus? Ela falou, não, mas esse discurso é um discurso espírita. Ela falou, sim, meu amigo está me levando numa casa espírita para a gente participar de algumas reuniões. Então, nós temos que prestar atenção, nós temos que ficar atento aos fatos para sermos mediadores, sermos pacificadores. E sabe o que aconteceu? Conseguiram aprovar todas as suas reivindicações. Mais vale uma oração do que um conjunto de xingamentos, para o nosso próprio benefício. Letra A. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro 2 espíritos que já o sejam? Certamente, se um deles for preguiçoso, ou se um deles cair em certas tentações perigosas, não for vigilante o bastante, não tiver cautelas o suficiente, então nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter prudência para agirmos todos no sentido de somar para uma manhã melhor para todos nós. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura, representativa da união de 2 espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar, a que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada aos espíritos que a empregaram. Então, sempre que algum espírito diz que vai ter metade eterna, que vai ter alma gêmea, então vai criar animosidades, vai criar mais ressentimentos em quem não encontra essa pessoa tão especial. Mas você não acha que essa metade eterna seria uma pessoa muito submissa? Agora, tem almas que se complementam, que se ajudam mutuamente, que até por telepatia eles se comunicam. Existem. São espíritos simpáticos que já conquistaram um patamar de evolução e aprenderam a viver. E outros têm uma paz interna. E essa paz interna faz com que eles aprendam a viver bem um com o outro. Então, todos nós temos que aprender a viver bem um com o outro. É um exercício que nós temos que fazer. Certa vez perguntaram a Gandhi se ele não achava um absurdo que lá na Índia os pais escolhiam os esposos ou as esposas para os filhos. E ele disse, realmente nós somos muito estranhos. E vocês ocidentais também, para nós, vocês são muito estranhos. Vocês se conhecem, se apaixonam, se casam, se odeiam, se separam. Nós nos casamos, aprendemos a nos conhecer, aprendemos a nos amar. E às vezes, na maioria delas, vivemos eternamente juntos. Então, a cultura vai pesar muito também.
Nós ocidentais somos naturalmente indisciplinados. Logicamente que o Oriente também tem suas dificuldades, mas a cultura impulsiona a maioria a seguir um caminho mais equilibrado. Problemas existem em todos nós, mas a gente cita um bom exemplo para nos esforçarmos por aprendermos a viver bem. Necessariamente, limitado sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criado um para o outro, dois espíritos tenham, fatalmente, que se unir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo muito mais ou menos longo. Alma gêmea. Certa vez eu vi um orador falando que na Terra nós temos muito almas que gemem juntas do que almas gêmeas. Porque nós estamos aqui para aprender a evoluir. Estamos aqui para aprender a crescer. Estamos aqui para aprender a conviver uns com os outros. Às vezes as adversidades são os momentos em que mais aprendemos, se tivermos maturidade espiritual suficiente. E adquirir maturidade espiritual significa ter passado na vida por muitas experiências, nesta ou em outras existências, onde nos deu um patamar de equilíbrio e de bom senso para ajudarmos uns aos outros na sua melhoria, no seu aperfeiçoamento. Que a luz do divino Mestre Jesus esteja nos envolvendo e beneficiando-nos com o teu amor, com a tua luz, para termos força de prosseguirmos a nossa caminhada evolutiva. Até o próximo tópico. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre.